aleluia, aleluia, aleluia. Para que todos sejam um, diz o Senhor, como tu estás em mim, eu em ti, para que o mundo possa crer que me enviaste. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste, e os amastes como me amaste a mim. Pai, aquele que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amasses esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, povo de Deus. Filhos muito amados, estamos encerrando o tempo pascal. Domingo que vem celebraremos a solenidade de Pentecostes, que coroa todos estes 50 dias em que a igreja proclama a ressurreição de Jesus. Semana passada celebramos a ascensão do Senhor, ele subiu aos céus, e como ele mesmo prometeu, em poucos dias eu vou enviar o Espírito Santo. Portanto, domingo não celebraremos só um fato histórico, celebraremos um evento do Espírito Santo que Cristo envia, inclusive nos dias de hoje. E nós seremos assim cheios do Espírito Santo de Deus. Nesta perspectiva, como o tempo pascal é o tempo mais importante na vida da igreja, as leituras vão se encaminhando quase que para um fim. Nós começamos a ler o livro dos Atos dos Apóstolos, que conta justamente a vida da igreja toda depois que Jesus subiu para os céus. E hoje encontramos Paulo, que se despede da comunidade. Ele abraça, o povo chora, porque sabe que não vai mais ver o rosto de Paulo. Mas interessante que Paulo, ao invés de buscar a glória para si, na hora de se despedir do povo, ele diz claramente: surgirão muitos, não se deixem levar por eles. Eu sei que quando eu partir, não vou estar mais aqui para chamar vocês a atenção, então vão surgir muitos pregando Jesus. Permaneçam fiéis nesta pregação que eu dei a vocês. E de fato assim vai acontecer. Muitos vão vir como se fossem Messias. Inclusive nos dias de hoje, muitos se apresentam eles como princípio de salvação, e não a palavra de Deus. Paulo se humilha, Paulo se coloca abaixo de tudo para que Cristo brilhe, para que Cristo seja a salvação do povo.
Na mesma perspectiva, nós vemos o evangelho de hoje. É chamada a oração sacerdotal de Jesus, que está no capítulo 17 de São João. Jesus começa a rezar ao Pai, pedindo a unidade de todo mundo nele. E reza por aqueles que o seguiram, reza pelos apóstolos. E hoje chegou o dia de Jesus rezar por nós. Ele diz claro: Pai, eu não peço só por eles, os apóstolos, mas por aqueles que hão de crer em mim por causa da palavra deles. Já pararam para pensar nessa grandiosidade que Jesus rezou por nós? Porque nós cremos na palavra dos apóstolos, acreditamos que Ele é o Filho de Deus vivo. E mais uma vez, Jesus coloca o Pai como centro. Até o próprio Jesus, que também é Deus, coloca o Pai como centro. Assim, Pai, o amor que está em nós esteja também neles. Jesus quer que nós experimentemos o mesmo amor que Ele tem pelo seu Pai. E este amor exige humildade, resignação, entrega, serviço, despojamento. Tudo isso é o que implica o amor de Cristo. A gente desaparecer para que o outro apareça. A gente fazer de tudo para que o outro cresça na fé. É a mesma perspectiva deste terceiro dia do nosso novenário, ou da trezena de Santo Antônio. Nós colocamos este grandioso santo, 12 séculos depois de Jesus, como também modelo. Modelo de humildade, modelo de serviço, modelo de dizer: acreditem no que eu falo, não em mim, porque o que eu falo é a palavra de Deus. É Cristo então que tem que brilhar. Eis o ardor de Antônio. Tudo o que ele fazia é para que Cristo aparecesse, para que Cristo brilhasse. Quero dizer até para as santas aqui presentes, até os casamentos que Santo Antônio arruma é para Cristo aparecer. Não é ele em sua pessoa, mas ele intercede pela graça de Deus na formação de uma nova família. Muitos reduzem Santo Antônio só a este poder quase que mágico. Alguns fazem até umas atrocidades com o santo, não é? Coloca de cabeça para baixo dentro de um copo d'água. Coitado, quer afogar o coitado do santo, acreditando que aquelas atitudes vão lhe trazer alguma resposta. Santo Antônio diz: não é em mim que vocês encontram a resposta, mas naquele que meu coração arde. E o meu coração arde por Cristo Jesus. Meu coração arde pelo Filho de Deus vivo. Eu pergunto, meus irmãos, hoje aqui, por quem nosso coração arde? Quem nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida? Em quem nós nos espelhamos? Quem é nosso verdadeiro exemplo de vida? Se ainda não é Jesus, a gente tem que fazer uma reformulação na nossa existência. Pois em primeiro lugar, tudo o que somos dependemos dele. Tudo o que temos dependemos dele. Tudo o que mostramos dependemos dele. E tudo também que nos elogiam é a ação dele em nós. Até a bondade que nós fazemos. O que é este ardor? Quando a gente fala de um coração ardente, a gente fala de um coração apaixonado. Então Antônio não se deixava levar, nem pelas glórias deste mundo, nem muito menos pelas vaidades. Nós temos essa fraqueza, né? Nós queremos o reconhecimento. Às vezes chegamos até a dizer: não, eu não quero confete, mas, tem sempre um mais, podia reconhecer o tanto que eu já fiz, como pai, como mãe, como filho, como esposo, como estudante, como trabalhador, até como fiel. Pô, Jesus, até na trezena de Santo Antônio eu vim, podia me reconhecer um pouquinho o meu esforço que eu faço. Não, estejam atentos quando nos voltamos muito para nós mesmos. A vaidade, a presunção, a soberba nos derrubam. A humildade, o serviço e a doação nos elevam. Podem ver, filhos amados, quando a gente faz um bem a alguém, a gente fica feliz. É tão interessante que nossa felicidade, aquela que ninguém pode dar, só Deus, ela se faz de verdade quando a gente serve os outros. Quando a gente se serve a si mesmo, a gente é até espantado pelos outros.
As pessoas humildes como Antônio, que era um sábio, que era um doutor da igreja, um homem conhecedor que suas homilias convertiam até os peixinhos e tudo, dirá aos corações mais empedrecidos. Este homem, com toda a cultura que ele tinha, humilhou-se e foi para uma cozinha, cozinhar para os seus irmãos. É assim que a gente tem que fazer, ser feliz porque serve. Eu tenho que ser feliz porque eu tenho Cristo, e meu coração arde por Cristo. Até meus doutorados, meus pós-graduações, minhas honrarias, títulos, o que for, tem que ser por Jesus Cristo. Senão a gente para em nós mesmos, e parando em nós a gente não é feliz. Quando a gente vê o outro, a gente é feliz. Quando a gente serve o outro, a gente é feliz. Quando a gente dá a vida, a gente é feliz. Vocês já viram marido e mulher como é? Ele chega e dá um presente para a esposa, não é assim? E o que ele diz? Gostou? E ela, amei, amei. Mas ele não se contenta. Ele diz, gostou mesmo? Insiste, porque mais do que deixá-la feliz com o presente, é ele quem fica feliz em dar o presente. Assim somos nós, assim foi Antônio. Nos deu o maior presente para que nosso coração também arda por Jesus. Ele não prendeu-se a si mesmo, não é ele que interessa, não é ele que tem que aparecer, mas em sua humildade, tudo o que pregava, anunciava Jesus Cristo. É desta forma que nós nos voltamos para o Evangelho de hoje e também para a leitura de hoje. Paulo chega a dizer o concreto. Vocês sabem que eu não pesei a nenhum de vocês, não pedi dinheiro para vocês, eu mesmo trabalhei, eu mesmo lutei para não dar peso a vocês. Jesus, da mesma forma, ele não guarda a glória para si, ele não guarda a realeza para si. Não, Pai, eu quero que o Senhor passe essa glória também por aqueles que creem em mim, para que todos nós participemos da única glória, que é a glória de Deus. Diante desta perspectiva, em que Antônio é para nós um exemplo de humildade e de brilhar o esplendor de Cristo para os outros pelas suas atitudes e palavras, também nós nos perguntamos: eu faço brilhar alguém para Jesus? E eu faço brilhar Jesus para alguém? Eu entrego minha família para Jesus? Toma, Jesus, são seus. Às vezes a gente é apegado, né? Toma, Jesus, são seus. Que meus filhos brilhem em ti. E eu faço Jesus brilhar no coração dos meus filhos? Eu faço Jesus brilhar no coração da minha esposa, do meu marido? A minha vida é um resplendor de Deus, é um arder por Jesus, que a nossa própria presença é presença de Jesus? Ou não? Essa presença às vezes incomoda. Quando a gente mostra um Jesus crucificado, quando a gente mostra um Jesus que diz ame seus inimigos, quando a gente mostra um Jesus que diz ajude os pobres, no mundo moderno hoje ninguém quer ouvir isso. Por quê? O mundo moderno tenta satisfazer-se, tenta realizar-se em si mesmo, planificar-se em si mesmo, e assim o homem fica vazio, tão vazio que ele não é feliz. Mas quando, seja qual for a circunstância, colocamos sempre aos pés de Jesus, tudo se transforma. Até a cruz se torna luz, até a dificuldade se torna fruto. Não temos esta experiência? Quando nós mais sofremos, foi quando a gente mais amadureceu, quando a gente mais cresceu, quando a gente deu valor às pequenas coisas, quando a gente olhou para dentro de casa e disse: eu tenho a minha maior riqueza, minha riqueza não é meu emprego, minha riqueza está aqui dentro de casa. E essa Covid fez a gente se voltar para ver qual é a maior riqueza que a gente tem: a nossa saúde e aqueles que nós mais amamos. Assim, filhos amados, nosso coração também tem que arder e levar Jesus Cristo a todos, sempre com humildade, nada de grandezas vãs, nada de reconhecimentos humanos.
Os reconhecimentos humanos dificilmente vêm, e quando vêm são muito rápidos, porque tem a inveja, tem o ciúme, tem a presunção, tem tantas coisas. É preciso então que, já que nós somos devotos de Santo Antônio, nós nos agarremos a Antônio e peçamos a ele que nos ensine também a arder o nosso coração por Jesus, o Filho de Deus vivo, aquele que rezou por nós, aquele que quer que a gente seja luz para os outros. Você é luz na sua casa? Ou você é só reclamação? Você é luz no seu trabalho? Ou você também compactua com injustiças e coisas que não devem? Você é luz até no trânsito? Você é luz para aqueles que você mais ama? Quando a gente é luz, a gente não se cansa de se doar. Até o lado humano mostra uma certa fragilidade, mas o coração está sempre disposto a servir. Assim era Antônio. Então vamos pedir a ele, este grande santo, este doutor da igreja, este homem que converteu corações com a sua palavra, este homem que só tinha uma intenção: levar todos ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas levar todos a Cristo numa vida humilde, num hábito surrado, nos caminhos de Francisco. E pasmem, Francisco certa feita juntou todos os seus franciscaninhos e disse: vão escutar Antônio, que Antônio é sabido. Eu ensino para vocês o caminho da pobreza. Antônio vai ensinar para vocês o caminho da profundidade dos mistérios de Deus. O próprio Francisco, a quem Antônio quis seguir, pois antes era agostiniano e passou para os franciscanos, este mesmo reconheceu a grandeza deste homem e vosso patrono, vosso padroeiro. E hoje, Antônio também está diante de Deus, pedindo por nós. Porque quando a gente ama, a gente pede por quem a gente ama, não é? A gente é assim. Se eu perguntar aqui para as mamães qual foi sua primeira oração: oh Jesus, minha família, não é? É assim. O coração desponta primeiro para quem a gente ama. Depois a gente pensa até na gente, pede alguma graça especial para a gente. Mas os que a gente ama estão à frente. Santo Antônio nos ama. E nesta noite ele está conosco para dizer: pede ao Senhor. Mas não pede loto, não. Pede ao Senhor que arda seu coração. Porque a riqueza verdadeira está naquele que brilha em nós, para que nós sejamos a sua luz para os nossos irmãos. Que Santo Antônio interceda por todos nós e que essa trezena traga muitos frutos para esta comunidade e para cada um de vocês que ama muito nosso Senhor. Assim seja.